Ah, tudo bom? Nessa live de hoje vamos entender sobre o chakra sacral, chakra da criatividade e tudo que isso pode trazer para você de benefícios, de criatividade, de vitalidade e muito mais. Pronto. Olá, Ednelli, tudo bom? Como é que você tá? Seja bem-vinda. Deixa eu deixar fixado aqui. Pronto. Olá, Talvanes, tudo bom, meu querido? Seja muito bem-vindo. Entrar e iniciar a live. Muito boa tarde, meu querido, tudo bom? Seja muito bem-vindo, você que está chegando aqui. Vamos trazer entendimento sobre esse centro energético. A primeira coisa que é importante você compreender é o seguinte: o que é que são chakras? Vou começar do básico. De repente, essa parte energética é uma coisa um pouco estranha, um pouco nova para você. Então, vamos compreender isso de uma maneira bem simples. E aqui é a nossa hora da nossa live express. A ideia é a gente trazer tomadas de consciência e entendimentos mais profundos sobre coisas que, de repente, passam batidos no seu sistema mental, tá bom? Bom, primeiro vamos entender o que são chakras, né? Nós temos 7 principais chakras, deixa eu inverter aqui a tela. Nós temos aqui, dentro dessa imagem aqui, nós temos uma explicação dos 7 principais chakras. O raiz, que é esse que está de cor vermelha, lá embaixo, na base da coluna. Temos o sacral, que é o tema dessa live de hoje. Temos o plexo solar, que é o terceiro chakra de baixo para cima. Temos o cardíaco. Temos esse daqui, o laríngeo. Temos o do terceiro olho. E temos o coronário. Cada um tem uma função, cada um tem uma coisa importante. E nós vamos falar hoje sobre esse daqui, ó, o chakra sacral, que é o da vitalidade. Então, esse é o assunto. E eu quero que você entenda o seguinte, que não existe um chakra melhor do que o outro. Todos eles têm uma função importantíssima, certo? Todos eles têm uma função, deixa eu ajustar aqui, pronto. Todos eles têm uma função importantíssima dentro do seu sistema energético. Todos eles têm uma função fundamental de trazer equilíbrio. Se um deles, qualquer um desses daqui, está em desequilíbrio, isso vai afetar o outro. Isso vai gerar um processo de desequilíbrio. Então, é importante a nível didático você entender cada um deles e você compreender quando eles estão em equilíbrio e quando não estão em equilíbrio, certo? O chakra sacral, que é esse que está 2 dedos abaixo do umbigo, na altura do umbigo, um pouquinho abaixo dele, ele está ligado à vitalidade. Ele está ligado a questões de criatividade. Se você tem uma criatividade muito elevada, provavelmente a energia nesse chakra está bem guardada, está bem movimentada. Se você tem uma criatividade grande, se você tem uma capacidade de vitalidade, de trabalhar por muitas horas, de estudar por muitas horas, então isso é um bom sinal. Parabéns, que você continue assim, certo? Se você não está conseguindo isso, então cabe a você ajustar esse chakra para que ele possa trilhar o contexto, o cenário, que você consiga desenvolver isso de uma maneira cada vez melhor, tá certo? Então, quando você compreende isso, você começa a entrar num processo de autorresponsabilidade. Daniel, a minha vitalidade está baixa, o que é que eu faço? Você pode fazer meditações ativas. Eu fiz uma aula agora, segunda-feira, sobre isso, certo? E compartilhei isso com várias pessoas.
Então, se você tem um desejo de aprender mais sobre isso, eu te convido a você entrar na comunidade Espiritualistas Despertos, e lá já tem mais de 90 aulas, e essa última aula que foi feita agora, segunda-feira, já está na plataforma, e você consegue acessar uma meditação prática através da respiração, que você consegue acessar e liberar coraças e, ao mesmo tempo, canalizar a energia no seu chakra básico, no primeiro e no segundo chakra. E esses chakras, meu amado e minha amada, esses chakras, eles têm uma função importantíssima para a nossa parte de sustentação. E a gente passou a vida toda escutando dos outros que falar de energia sexual é algo ruim, falar de energia sexual é algo inadequado, e não é. A nossa energia vital, ela é sustentada pela energia sexual. Então, se você tem questões de baixa de libido, se você tem questões de disfunção sexual, se você tem questões para mais ou para menos, então é porque esse chakra ele está com algum tipo de desregulação, certo? Se você tem, de repente, uma pouca criatividade, uma pouca vitalidade para entrar em ação, em atitude, em você se sentir viva, em você se sentir vivo de estar aqui nesse plano material, é porque se está faltando criatividade e empoderamento, é porque a energia nesse chakra está em desequilíbrio. E é importante você se permitir ajustar isso, tá certo? Muito bem. Vamos ver aqui os assuntos. Vamos ver aqui os assuntos que eu preparei aqui para você. Você sabia que o chakra sacral, ele ajuda a... Ele equilíbrio, ele ajuda você a prosperar? Pois é. Quando você traz isso no seu sistema energético, e você trabalha isso, isso ajuda você a canalizar a energia lá no chakra básico, aquele de cor vermelho que eu mostrei na imagem agora há pouco, certo? Quando você canaliza isso de uma maneira estruturada, organizada, orientada, isso te ajuda bastante no seu cenário a você vivenciar e você trilhar um contexto mais assertivo, certo? Quando você se permite respirar, quando você se permite canalizar o seu processo de respiração, de meditação, junto com uma intenção, isso ajuda a expandir os centros energéticos, isso vai direcionar para o seu chakra básico, e aí entra o chakra sacral também, aí ele tem mais vitalidade, mais criatividade. Você sabia que a sua capacidade de sensualidade, ele também está ligado ao chakra sacral? Pois é. Quando você tem uma capacidade de magnetismo, uma propriedade magnética, o padrão mental pensênico, ele está muito ligado com o quanto de vitalidade você sustenta aquele padrão de pensamento. Isso tem coisas boas, porque você consegue manifestar, você consegue realizar, canalizar isso mais rápido, mas também se você não tiver um pensamento bem estruturado, isso pode gerar ansiedade, e essa ansiedade pode acabar fazendo com que o seu padrão de pensamento ele fique desregulado, desequilibrado, você acabe sendo dominado ou dominado pela visceralidade, pela raiva, e você acabe cocriando o que a gente chama de elementais artificiais autogerados. Vamos entender isso direitinho, tá? Quando você tem um padrão de raiva, um padrão de pensamento de raiva, e que isso se acumula em relação a alguém ou algum contexto, isso acaba gerando uma forma, pensamento ou sentimento de raiva. E essa, ou de medo, ou de dúvida, ou de insegurança, o que quer que seja. Se você sustenta esse padrão, ele vira um miasma. Se você pensa naquele padrão por mais tempo, isso se torna uma subpersonalidade. E aí entra numa outra categoria que nós chamamos, dentro da apometria somática, de elemental artificial autogerado. E esses elementais, muitas vezes a gente cria eles sem perceber, sem ter a consciência de que eles estão ali. Mas você, se você não tiver consciência e cuidado, nocivo para a sua vida, para o seu relacionamento, e você pode acabar criando um contexto de
cocriação negativa. Na prática é isso, é você fazer uma cocriação negativada, entendeu? E isso acaba gerando um cenário disfuncional, que pode te atrapalhar no seu relacionamento, pode te atrapalhar no seu trabalho, pode te atrapalhar dentro de outros cenários e contextos da sua vida. Então, é importante você se conhecer. Quando você se conhece, você se permite entender qual é a sua vulnerabilidade, quais são suas fortalezas. Então, eu te convido a você pensar comigo. Qual é 2 ou 3 motivadores seus? Procura pegar um caderno e caneta e procura anotar isso para o seu processo de autoconhecimento. E junto com essa pergunta, quais são 2 ou 3 sabotadores seus? Certo? 2 ou 3 motivadores, 2 ou 3 sabotadores. Então, quando você começa a se conhecer, você consegue direcionar e tomar consciência desses motivadores de uma maneira saudável, e você também começa a ficar mais atenta a esses sabotadores, para que eles não venham te dominar. Porque eles estão ali, eles estão... Se você deixar e você não vigiar, eles vão vir de novo com muita agressividade. Eles vão vir para querer te controlar. Ok? Então, aqui estou falando com muito amor, para a sua tomada de consciência. E aí, quando você acaba tendo bloqueios emocionais, como medo, principalmente o medo. O medo é uma das frequências mais baixas. A dúvida, a insegurança, a vergonha. Esses sentimentos, eles baixam a sua vibração. Eles fazem com que você mesma acabe não vibrando mais no cenário de cocriação. Então, existe um cenário de infinitas possibilidades. É como se esse cenário tivesse uma frequência aqui, ó. Essa frequência. Vamos chamar essa frequência de 1000, tá? Uma frequência de 1000. Para você entrar no cenário de cocriação, você precisa sair dessa frequência e chegar nessa frequência, vamos chamar numericamente de 1000. Mas, normalmente, no nosso dia a dia, a gente oscila dentro de uma faixa de 200, de 150, de 100, de 185, de 210. Então, para que você comece a sair de uma frequência do coletivo e você entrar numa frequência de cocriação, você precisa furar uma bolha interna e do coletivo para sair desse limbo nocivo e você vir para cá. E você vir para esse cenário que eu chamo de cenário de infinitas possibilidades. Se você tiver uma caneta e caderno, eu queria que você anotasse isso, pois isso é de grande valia para o seu processo de evolução. Esse cenário de infinitas possibilidades, todos nós, as 8 bilhões de pessoas, elas podem canalizar, elas podem acessar. Mas, para isso, ela necessita estar com a frequência elevada, uma vibração elevada. E é exatamente aí que 90% das pessoas do planeta Terra ou mais, eu estou sendo bem otimista, pode ser até mais do que 90%, elas acabam patinando. Não por maldade, não por nada disso, mas porque elas são tomadas por programas mentais e emocionais que forçam ela a ficar aqui, ó. A energia mínima de frequência seria 200 MHz ou acima, e elas acabam ficando abaixo, em 150, em 100, em 85. E isso acaba gerando nelas um cenário nocivo, disfuncional. E aí esse contexto, isso acaba fazendo com que elas fiquem paradas no tempo, entendeu? Elas acabam ficando numa sensação de que entra ano e sai ano e elas não mudam absolutamente nada. Não sei se está fazendo sentido para você. E a gente está chegando num momento de que a gente está próximo, falta menos de 30 dias para finalizar o ano, e eu te convido a você refletir o que é que nesse ano você conseguiu conquistar e realizar. O que é que você conseguiu realizar? Isso é uma reflexão, tá? Você não precisa comentar aqui, isso é seu. O que é que você conseguiu realizar e o que é que você, de repente, ainda não conseguiu realizar? O que é que você gostaria de implementar, mas que você ainda não conseguiu implementar em alguma área da sua vida? Então, se isso está te afligindo em alguma coisa,
eu te convido a você conhecer o trabalho da sintonia quântica com os mentores. Esse trabalho é um trabalho que eu tenho desenvolvido, onde eu faço alguns atendimentos de apometria e a gente faz juntos um tratamento de 4 sessões terapêuticas com apometria e uma sessão com mentores espirituais para que você possa trilhar um cenário com uma mentoria espiritual, para que você comece 2026 com um outro olhar, com outro cenário de ação, ok? Então, se você tem um desejo na sua caminhada de vida de se transformar, comenta aqui e fala comigo. E aí, com isso, eu vou ter a consciência de que você tem o interesse, eu vou te trazer todas as informações depois, tá certo? Mas, acima de tudo, a ideia é você tomar esse passo, essa decisão de você se permitir ser cuidado. E você cuidar da pessoa mais importante que existe, que é você mesmo. Você mesmo. Quando você traz esse cenário, você não permite mais que os bloqueios eles vão te travar. Você começa a tomar um novo cenário de consciência, certo? E essa consciência, ela liberta profundamente. Quando você tem um padrão emocional que está te drenando, esse padrão emocional de medo, de dúvida, de raiva, de vergonha, o que quer que seja, isso esgota a sua energia e você não consegue vibrar numa frequência dali para cima para entrar na cocriação. Então, isso também mexe no seu chakra sacral, seu chakra de vitalidade, certo? Eu tenho atendido, já atendi alguns casais que querem engravidar e naquela região do útero, muitas vezes tem interferências energéticas espirituais que atuam ali no corpo feminino como clones, subclones, personalidades intrusas, miasmas, lavos astrais, uma série de processos energéticos que podem trazer um cenário de interferência ali na vida daquela pessoa e isso pode interferir, inclusive, dela engravidar. Só que são elementos energéticos sutis, né? Eu ajudei um casal que foi muito incrível. Esse casal, eles têm um filho hoje e quando eles ficaram, quando ela ficou grávida e eles alcançaram o objetivo, eu fiquei vibrando por eles, pela alegria deles, né? Eles têm uma sorveteria aqui em Fortaleza e eles fizeram um curso para casal comigo. Na época, isso foi precisamente em março de 2020. Isso foi um pouquinho antes da pandemia, eclodir o lockdown. Esse curso ele foi antes de vir todo aquele cenário da pandemia, né? A pandemia começou em março de 2020 e esse curso ele foi no comecinho de março, algumas semanas e dias antes de dar o lockdown, aquela coisa toda, aquele processo todo que todos nós vivenciamos e que foi bem desafiante. E um ano antes, eu estava trabalhando com apometria com ela e nesse processo apareceu ali um aborto espontâneo que tinha acontecido e essa criança, essa consciência, ela estava como um cobrador espiritual exatamente nessa região do chakra sacral dessa pessoa. E aquela criança, no entendimento dela, ela estava ali, ela tinha perdido a oportunidade de ela encarnar. Ela tinha perdido uma grande possibilidade, no entendimento dela, né, de baixa consciência, e ela estava ali querendo ter uma nova oportunidade, se sentindo rejeitada e querendo ser amada. E aí eu fiz um procedimento apométrico, orientando que essa mãe pedisse o perdão, que ela não fez de propósito, que foi uma fatalidade, que ela precisava perdoar ela, que ela pedisse perdão a essa criança, que não foi nada provocado, foi um aborto espontâneo. E que ela seguiria para um tratamento para que dali ela fosse ser direcionada para um hospital espiritual e de lá ela fosse ser canalizada para um novo lar, para uma nova família, seja ela ou seja uma outra pessoa. Fato é que essa criança foi redirecionada e que pouco tempo depois, com práticas de sintonização, de espiritualidade, de trabalhar o sagrado feminino, o sagrado masculino, esse casal conseguiu ter o filho. E uma coisa que é muito importante eu te trazer aqui essa mensagem, que eu quero que fique gravado no seu coração, é que o chakra sacral, ele é um chakra
assim como o raiz, que no momento que você tem o orgasmo com seu relacionamento de par, ali abre-se um portal. E a consciência, ela vem no plano espiritual, dentro de um cenário de possibilidades para uma possível concepção. Se o espermatozoide não se junta com o óvulo, esse espírito ele volta para o campo original até aguardar um novo cenário que ele possa ter essa oportunidade. Então, qual é a mensagem energética e espiritual que eu quero deixar para você? Que no momento do orgasmo, seja um orgasmo que você tem numa relação sexual, pontual, passageira ou não, você está mobilizando a sua energia sexual. Você está mobilizando a sua energia básica. E essa energia sexual, ela deve ser direcionada com quem você ama. Ela deve ser direcionada com a pessoa que você tem sentimentos mínimos. E o que eu vejo hoje em dia, infelizmente, são pessoas trocando energia sexual como ela está comendo pão na padaria. Como ela está tomando sorvete, provando sorvetes em vários tipos de sorveterias. Isso acaba sendo muito perigoso, porque você troca a energia sexual, a sua com alguém e alguém com a sua. E a energia sexual, para mim, ela é uma energia muito sagrada. Pelo menos deveria ser para outras pessoas. Para mim, ela é uma energia muito sagrada, com o entendimento que eu tenho do sagrado masculino e sagrado feminino. Certo? E a minha visão que eu quero trazer não é de falso moralismo, nada disso. Quem tem desejo de se relacionar com várias pessoas, está tudo certo. Mas que você possa fazer isso com amor e consciência. Que você possa se relacionar com alguém que você tenha um desejo de fazer uma troca sexual com amor. Pois a energia sexual ela vai subir do primeiro e segundo chakra, o chakra sacral, e ela vai se conectar até o chakra cardíaco e vai fazer um fluxo de dar e receber contínuo durante a troca da relação com o casal. E isso vai fazer com que o casal, os dois estejam numa frequência altíssima. E isso, segundo todos os estudos do sagrado masculino, do sagrado feminino, os estudos da medicina chinesa, da medicina indiana, eles trazem o entendimento de que se um casal faz uma meditação antes de um ato sexual, se o casal tem um amor e faz uma prática de reverberação, um coramento energético, aquele casal, ele consegue criar um cenário onde os dois estão na frequência tão alta que ali pode vir um avatar da mesma frequência crística de Buda, de Jesus, de Siddhartha Gautama ou de vários outros avatares que já vieram na Terra. Então é importante que você possa ter essa consciência para que você possa ser um co-criador, uma co-criadora de coisas boas para a sua vida. Inclusive, se num dia no futuro você quiser ter um filho, você co-criar um avatar. Por que não você co-criar? Olha que coisa grandiosa. Você ser um futuro José Maria. Isso não é legado só de Maria e José. E eu estou aqui para quebrar essas crenças limitantes. Somos co-criadores. Todos nós somos co-criadores. Você é uma co-criadora e você é um co-criador. Então você também é um ser humano que tem a capacidade e a dotação de ser um co-criador. Seja de uma vida, seja de um projeto de vida, seja de um livro, seja de um projeto de trabalho, seja do que quer que seja. Eu estou aqui para te trazer a verdade. Como um trabalhador do Raio Verde de Santa Esmeralda, eu estou trazendo essa verdade para você. Que você possa co-criar coisas incríveis na sua vida. Todos somos co-criadores, somos fractais do Divino Criador, que nos co-criou imagem e semelhança do que Ele. Um pouquinho menores do que Ele, como fractais. A única diferença é que nós estamos numa terceira dimensão de consciência e os mentores estão numa quinta, sexta, sétima dimensão. Mas eles falam direto. Não existe diferença entre nós e vocês. Somos todos filhos do mesmo Deus, do mesmo Criador. Então a mensagem que eu quero deixar com você é essa. Que você possa se permitir co-criar coisas incríveis nesse ano de 2026 que está vindo. Que você possa começar a ativar o seu chakra sacral, da vitalidade, da sensualidade, para canalizar isso para os seus projetos de cocriação. Quais são os seus projetos de cocriação? O que você deseja cocriar na vida de outras pessoas? Essa é a pergunta. E as perguntas são mais importantes do que as respostas. Bora? Vamos lá, Otto. Entra aí. Eu vou finalizar aqui essa live, tá? Essa live ficou incrível.
E eu vou entrar e vou iniciar aqui com um canal parceiro, tá bom? E aí a gente dá seguimento. Esse assunto foi muito canalizado, tá bom? E eu vou finalizar aqui para aproveitar esse assunto, para não ficar muito extenso, para depois compartilhar lá na outra plataforma parceira. Um forte abraço, já já eu inicio, tá?